Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar a estudar hoje o português e redação para concursos. Eu dei o nome de Descomplicando Português com Sandra Bastos, que sou eu. Eu estou aqui para orientar vocês, ajudar, tirar dúvidas. Então, após assistir este vídeo, você pode curtir, pode compartilhar com seus amigos e também através de Facebook, colocar as suas perguntas, as suas dúvidas, que eu vou estar tentando responder a todas elas, ok? Então vamos lá. O primeiro tema é tipologia textual. Essa matéria está sendo muito cobrada nos concursos públicos. E é importantíssimo não apenas para as provas de língua portuguesa, mas também para as provas de redação. Quem não sabe tipologia textual tem uma dificuldade de escrever uma redação dissertativa argumentativa, porque ela precisa saber o tipo de texto que está sendo pedido no concurso, ok? O que vamos estudar nesta aula? Primeiramente, a diferença entre tipos textuais e gêneros textuais. Muita gente faz confusão. Eu já vi até professores fazendo confusão, mas deixa quieto. Os 5 tipos de textos, que também são chamados de sequências textuais, como nós veremos, e as principais características de cada tipo de texto. Então, vamos começar pelo primeiro tópico: diferença entre tipos textuais e gêneros textuais. Você sabe qual é a diferença? Ou você acha que é tudo a mesma coisa? Quando você fala de narrativa, quando você fala de dissertação, você está falando de tipos textuais ou gêneros textuais? Quando eu falo fábula, isso é um tipo textual ou um gênero textual? Vamos ver? Os tipos textuais se referem à forma como os textos se apresentam. São esquemas linguísticos básicos que vão compor os vários gêneros textuais. Então, veja bem, os tipos textuais compõem os gêneros textuais. O que seria isso? Quando você escreve, você tem uma estrutura. De acordo com a funcionalidade, é claro, que tem esse seu texto, né? Sua intencionalidade, você vai escolher, você está contando uma história, então você tem um texto mais narrativo, certo? Você vai ter um texto, uma estrutura narrativa. Não quer dizer que ali você não possa fazer um comentário, que você não possa descrever, mas quem pegar o seu texto e ler vai perceber, esse tipo de texto é um texto narrativo. E quando você tem os gêneros textuais, por exemplo, fábula. Na fábula você está contando uma história. Então você tem um texto narrativo. O tipo de texto é narrativo. O gênero é fábula. Quando você tem um conto de fadas, você também está contando uma história, mas de uma maneira diferente. Mas também é um texto narrativo. Mas o gênero textual é outro, é conto de fadas, não é mais fábulas. A gente vai ver isso direitinho, tá bom? Os gêneros textuais são os nomes que os textos recebem de acordo com sua função social. Então, você tem cartas, você tem ofícios. Por exemplo, numa carta eu posso, de repente, estar contando algo e aí ela é uma carta mais narrativa. Mas eu também posso estar requerendo algo, questionando, argumentando e ser uma carta argumentativa. Então, vai ser diferente. Eu tenho ali um gênero textual carta, mas o tipo textual pode variar, ok? Porque, né, são de subgêneros diferentes. Temos o resumo, a resenha, os contos, as fábulas, as receitas, bula de remédio e assim por diante. Né? A gente tem, por exemplo, atas. Né? Uma ata de reunião é um gênero textual. Todo gênero textual é formado por estruturas básicas. Essas estruturas básicas, gente, que a gente chama de tipos textuais ou também sequências textuais. Então, a gente vai ver em alguns livros falar de tipos textuais, de sequências textuais, de superestrutura. Quando está falando de superestrutura, também está falando de tipologia textual. E ainda existe a nomenclatura modos de organização do discurso. Então, anota aí,
A gente está falando da mesma coisa. Quando eu falar de tipologia textual, eu estou falando de sequências textuais, superestruturas ou modos de organização do discurso. Então, por exemplo, dizemos que um texto é narrativo quando predomina a sequência narrativa. Então, num texto predominantemente narrativo, nós temos mais a sequência narrativa, mas não quer dizer que em algum momento a gente não tenha a sequência descritiva. Por exemplo, contos de fadas, novamente. Você começa a história não contando propriamente a história, você começa ambientando, apresentando o local, né, onde se passa a história, as personagens principais. Era uma vez num mundo muito distante, num castelo, num reino muito distante. Então você começa uma princesa que passava os dias no jardim. Então você começa ambientando. E essa parte é uma sequência descritiva, como a gente vai ver. Agora, porque tem esse início descritivo, o texto o tipo de texto é descritivo? Não. Você precisa reparar o que predomina, o que é principal nesse texto. Se o que predomina é a narração, é o contar a história, é o enredo, é o desenvolvimento, como a gente vai ver a seguir, então você tem um texto narrativo, tá bom? Veremos que existem 5 superestruturas textuais. Então, mais uma vez, superestruturas textuais, tipologias textuais, modos de organização dos discursos. Estamos falando da mesma coisa. As quais dão nome aos tipos textuais que compõem os mais diversos gêneros de texto. Então, o que é gênero de texto? Gênero textual é o nome que o texto recebe na sua circulação, né, na nossa vida real, no nosso cotidiano, o nome que esse texto recebe. Então, esse gênero textual é formulário. Esse gênero textual é e-mail, é o nome que ele recebe, né, no nosso convívio, no nosso cotidiano. Agora, os tipos textuais estão falando sobre a estrutura desse texto, a superestrutura desse texto, ok? A maneira como eles são organizados, o que predomina neles. Então, continuando. Tipos de texto ou sequências textuais. Nós temos 5. Descrição. Você se lembra alguma coisa sobre isso? Certamente você já estudou em algum momento na escola, mas às vezes você não se lembra. Então, o que é descrever? Pensa um pouquinho. Narração. O que é narrar? Né? Aí a narração todo mundo sabe. Contar uma história. O que é descrever? Né? Dizer como algo é. Né? Dar características. Dissertação, também chamado de texto expositivo, tá? E às vezes a gente vê uma confusãozinha entre dissertação e argumentação, né? Mesmo em concursos públicos, às vezes a própria banca faz uma confusãozinha aí, tá? Nos textos de concurso, gente, quando falam de dissertação, quase sempre eles querem uma dissertação argumentativa. Ou seja, um texto em que você vai fazer uma exposição de ideias, uma exposição lógica de ideias, mas que você vai se posicionar, como a gente verá a seguir, ok? A argumentação, como eu acabei de falar, a argumentação, um nome acho que já é mais fácil, né? Você vai dar argumentos, você vai sustentar uma tese, né? A sua opinião sobre determinado assunto. E esse aqui, injunção. Vocês lembram desse tipo de texto? Injunção, textos injuntivos, né? Que pode aparecer lá, descrição ou texto descritivo, narração ou texto narrativo, dissertação ou texto dissertativo, argumentação ou texto argumentativo, injunção ou texto injuntivo, também chamado de texto instrucional. Quando a gente chama de texto instrucional já fica mais fácil, porque você logo associa texto instrucional àquele que dá instruções, e é isso mesmo, tá? Então, texto injuntivo ou injunção são as sequências textuais que estão dando instruções de como fazer algo,
tá? Então, você tem ali um passo a passo, né? Como fazer. A gente tem gêneros textuais muito específicos, né? Como bulas, como manuais de instrução, receitas também. São sempre textos injuntivos. Então, agora a gente vai estudar cada um desses tipos textuais, ok? Descrição ou sequência descritiva. Apresenta características, qualidades de uma entidade. Por que eu coloquei aqui entidade? Porque não é só de um ser. Às vezes a gente aprende na escola que é só, de um ser, de um lugar. Não, pode ser de um ser, de um lugar, de um objeto, seja lá do que for. Se você está apresentando qualidades, características, as propriedades desse ser, desse lugar, desse objeto, então você tem ali uma sequência descritiva, ok? Predominam verbos de ligação. Vocês lembram do verbo de ligação? Eu dei aqui alguns exemplos. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar. São verbos que eles não têm uma ação. Você não está falando de uma ação, né? Nada está acontecendo. Né? São verbos que eles vão unir o sujeito ao seu predicativo, que vai ser uma característica, uma qualidade desse sujeito. Não há progressão temporal, isso é importante. Na descrição, se eu estou fazendo um relato, algo que já passou, vai estar todo lá no pretérito, ok? Se eu estou fazendo um comentário, então eu uso tudo no presente, ok? Não há progressão, não tem o passado, o presente, o futuro. Os tempos verbais predominantes são o presente, em casos de comentário, e o imperfeito, o pretérito imperfeito, em casos de relatos. Sandra, eu não lembro o que é pretérito imperfeito. Então, vamos estudar verbos. Nós precisamos estudar. Precisamos saber como é que são os verbos conjugados no presente e também no pretérito imperfeito. Claro que mais adiante a gente vai estudar os verbos, mas isso não te impede de já começar a procurar essa matéria se você não lembra. Isso é muito importante. Para estudar uma matéria X, às vezes você precisa relembrar a Y, tá? Então vamos lá, não vamos perder tempo. Pode me perguntar também, pedir dicas de site onde você pode ver isso. Narração ou sequência narrativa. Nós temos aí eu coloquei apresentação, desculpa, gente. Apresenta progressão temporal, ok? Então, tem o passar do tempo. A sequência de eventos. Então, você tem um evento, depois você tem outro, e você tem palavras que vão marcar que passou o tempo. Né? Pela manhã, logo depois, em seguida. Predominam os verbos de ação, porque você está contando uma história, então está acontecendo. Se você tem uma sequência de eventos, coisas são feitas, né? Ações acontecem na sua história, senão fica uma coisa parada e é uma descrição, aí já não é mais uma narrativa. Utiliza frequentemente locuções adverbiais de tempo, claro, imprescindíveis para a gente ter essa noção de progressão temporal. E causais também, porque a gente tem que ter essa noção de causa, né? E de consequência. Então, isso causou X que produziu Y. A gente precisa disso nos nossos textos. E algumas vezes, principalmente crianças, quando vão fazer uma narrativa, elas não colocam isso, né? Acaba parecendo que é somente um relato, né? Não é uma narrativa. A gente não vê a ação se desenrolar diante dos nossos olhos. E na narrativa você vê isso. A ação ela vai acontecendo e desenrolando. Você tem um enredo, né? Vai se desenrolando diante dos seus olhos. Percebe-se a presença do discurso relatado. Então você tem discurso direto, discurso indireto e indireto livre. Fala, Sandra, eu não lembro disso, isso é difícil, meu Deus, eu não sei. Não é tão difícil assim, tá? O que é o discurso direto? É quando você tem o diálogo. Tem aquele diálogo, 2 pontos, aí começa a falar o travessão, às vezes usam aspas. Então, você tem a fala da personagem. Ela própria está dizendo com as palavras dela. Então, isso se chama discurso direto. Olha só, direto. Ela fala diretamente. Agora, o que é o discurso indireto?
é quando o narrador da história, lembra? O que é o narrador? Narrador é aquele que conta a história, certo? Discurso indireto é quando ele conta o que as personagens falaram. Então, ele conta com as palavras dele. Ou seja, é indiretamente. Você tem acesso à fala das personagens de uma forma indireta, não por elas próprias, mas através do narrador. A gente faz isso no dia a dia também. Eu falo assim, a minha mãe disse que era para você lavar a louça. Isso é um discurso indireto. Eu estou adaptando a minha fala. Porque minha mãe disse, João deve lavar a louça. Aí eu vou pro João e falo, minha mãe disse que você deveria lavar a louça. Então eu estou fazendo uma adaptação. É um discurso indireto. E o indireto livre, que é um pouquinho mais complicado, a gente vê essa mescla. A gente tem que ficar muito atento. Alguns textos literários apresentam um discurso indireto livre. Então a gente tem que ficar muito atento, porque parece que é o narrador falando, mas quando você percebe, aquela fala do narrador, ela tá repleta da fala da personagem. Então, na verdade, ela tá mostrando o ponto de vista da personagem, não é o ponto de vista do narrador. Então, esse é um pouco mais complicado, porque você tem uma mescla aí dos discursos, né? Uma mescla entre a fala do narrador e a fala das personagens. Mas adiante a gente vai estudar um pouquinho mais a sequência narrativa e vai poder perceber isso, tá? Não na aula de hoje. Dissertação ou sequência expositiva. Ela aborda um tema central, então você tem um assunto específico, tá? Que ela vai desenvolver esse assunto, esse tema central, e aí pode ter vários assuntos secundários, certo? Que vão estar ligados ao tema central. Apresenta e discute conceitos. Então, essa presença de conceitos é importantíssimo. O texto expositivo, ele vai trabalhar com conceitos. Então, você não está mais contando uma história, tá? Agora, Sandra, na dissertação não pode ter nenhuma parte narrativa? Claro que pode. Às vezes, você tem um parágrafo narrativo. E não há problema nenhum. Mas isso não vai fazer com que o texto seja narrativo. Então, é o que predomina naquele texto. O que predomina nesse texto é a discussão de conceitos, a apresentação de conceitos, discussão, é abordar um tema central, não é contar uma história. Então, o que predomina isso? Então, é dissertativo, não é narrativo. Apresenta uma ordenação lógica de ideias. Gente, isso é fundamental. Ordenação lógica de ideias. E quando a gente vai fazer um texto dissertativo, às vezes a gente não ordena logicamente as ideias. Então, imagina quem vai ler esse texto. Não consegue entender. Estava tudo na minha cabeça, mas estava embaralhado. Tente desembaralhar, porque precisa ter uma ordenação lógica de ideias para que as pessoas compreendam, para que isso fique o mais claro possível. Então, se você percebe essa ordenação lógica de ideias, né, e a discussão de conceitos, você tem uma dissertação, que pode ser simplesmente uma sequência expositiva, mas pode ser uma dissertação argumentativa, como a gente verá a seguir, ok? Utiliza conectores lógicos, precisa muito, principalmente as conjunções. Então, Sandra do céu, eu não lembro mais o que são conjunções. Então, estudar. Você precisa estudar. A gente vai ter aula sobre isso também, tá? Porque é fundamental. Então, você precisa lembrar das conjunções lá. E as coordenativas e subordinativas são insuportáveis. Não são, são maravilhosas, são lindas, porque elas dão vida ao nosso texto. Elas nos ajudam a dizer, elas nos ajudam a nos expressarmos melhor. Então, nós precisamos saber das conjunções, né? O mais, contudo, porém, todavia, entretanto. É importante decorar? Até é importante você memorizar, sim, mas você precisa entender qual é o sentido das conjunções e também perceber que uma mesma conjunção em contextos diferentes pode apresentar sentidos diferentes, ok? A gente vai ver isso na aula sobre conjunções.